Bora reagir! Gente, vocês já estão vendo aí sobre o que se trata, né? Mais uma que mudou a cor dos olhos. Sim, Andressa Urach também aderiu à mudança da cor dos olhos, igual da Maya Massafera. Fiz vídeo, vocês gostaram, comentaram e eu agradeço demais o engajamento que vocês deram. E por isso eu resolvi trazer o caso da Andressa Urach. E as próximas que forem mudar a cor dos olhos, eu espero que não, né? Espero que pare por aí. Gente, olha, não deu bom, viu? Não deu bom. E eu não falo nem pela aparência. Ai, Luba, eu sei que não ficou natural, ficou artificial, ficou cara de aplicativo e tudo mais. Mas esse não é só o problema. Vocês lembram que eu falei que tem perigo? No caso da Maya Massafera, pelo menos até onde ela mostrou pra gente, não mostrou que teve alguma reação pós-cirúrgica. Mas no caso da Andressa Urach, não teve o mesmo final que a Maya Massafera. Vamos ver aonde esse caso vai se desenrolar. Parece ter casos misteriosos. Mas não, gente, vamos ver. Quem sabe? Quem sabe a pessoa que tá querendo mudar a cor do olho pense em não mudar. Compre uma lente que é melhor, uma lente de qualidade, porque lente de má qualidade também prejudica a visão, tá bom? Então é isso, gente, bora reagir. Tô ansiosa. Vamos lá, vamos junto. Vamos ver essa mudança de cor dos olhos. Andressa Urach voltou a chocar o Brasil, dessa vez por um procedimento extremamente polêmico. Ela fez uma cirurgia para mudar permanentemente a cor dos olhos. Um detalhe, primeiro que ela sempre fez muita cirurgia, inclusive a bifurcação da língua, que era um desejo que eu tinha particularmente. Hoje em dia não tenho mais, mas eu já tive esse desejo da bifurcação da língua. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? O mesmo médico que está fazendo da Andressa Urach foi o mesmo que fez o da Maya Massafera. Mesmo médico. Então vamos lá. A técnica, chamada ceratopigmentação, consiste em tatuar a córnea para dar nova pigmentação e é proibida no Brasil justamente pelos riscos graves que oferece: inflamação, lesão ocular, perda de visão e até cegueira. O procedimento foi realizado na França, onde é permitido. Urach, que tinha olhos castanhos, escolheu uma coloração azul esverdeada, mas o sonho virou pesadelo logo após a operação. Ela relatou fortes dores, lacrimejamento, sensibilidade extrema à luz e dificuldade. Esse vídeo que a gente tá vendo exatamente agora não tem cara daqueles vídeos que a gente coloca o filtro, que tem aqueles olhos bem fluorescentes e chamativos, né? Aquela coisa bem assim, filtro mesmo. Tá muito com cara de filtro. E ela também já usa o filtro para gravar o vídeo. Você pode perceber pela boca que tem a parte vermelhinha em cima do lábio. Então já dá pra perceber que ela usa o filtro. E aí realça ainda mais a cor dos olhos, que fica ainda mais artificial. Dificuldade para enxergar. Estou praticamente arrependida, confessou, chorando no aeroporto. Ao retornar ao Brasil, passou por avaliação médica e descobriu sinais preocupantes de inflamação. Esse vídeo que vocês vão assistir agora é o vídeo pós-cirurgia, depois de já ter feito a cirurgia e já estar voltando para o Brasil. E ela gravou esse vídeo falando como tá sendo esse pós-cirúrgico. Claro que leva um tempo de recuperação, né, de um dia para o outro, mas eu acredito que no dia seguinte que ela já voltou pro Brasil, ou 2, 3 dias, não sei depois, não sei quantos dias foram, mas ela já está voltando pro Brasil e aí ela fala o que ela tá sentindo depois de ter mudado a cor dos olhos. Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Muito. Chegando no Brasil, vou ter que ir no médico. Porque tá doendo muito. Vocês não têm ideia. Doendo muito. Tô te falando que eu já tô praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual. Vocês viram, né, gente? Ela fez cirurgia em alguns dias depois ela já começou a sentir muita dor. Mal conseguia abrir os olhos e com certeza a claridade também atrapalhava muito. Tem a questão de pessoas que nascem com os olhos claros. Vocês que têm os olhos claros de nascença, por favor, me corrija nos comentários caso eu esteja falando algo que não é correto, tá? Eu tô falando algo de achismo que eu acho.
Então vocês que têm os olhos claros, por favor, me corrijam se eu estiver enganada. Quem tem os olhos claros tem muito mais sensibilidade à claridade do que uma pessoa que tem os olhos escuros, justamente por conta da melanina, a quantidade de melanina. Pessoas que têm os olhos claros por nascença é a ausência da melanina, e pessoas que têm os olhos escuros por nascença é justamente pela quantidade, o excesso de melanina na cor dos olhos. E em relação da claridade dos olhos para os olhos mais claros, se eu não me engano, existe uma coisa dessa de você ter os olhos claros, você tem mais a sensibilidade com o sol, com muita claridade, tudo mais, diferente de uma pessoa que tem os olhos escuros. Comentem pra mim saber se isso é verdade ou se isso é mito. Acabei de chegar de Nice. Quando eu embarquei, eu praticamente não estava enxergando, mas eu preferi me tratar aqui no Brasil. Tinha uma moça sentada do meu lado, ela me deu uns 2 ou 3 paracetamol, que eu tava com muita dor. Eu tô com os olhos bem embaçados, não tô conseguindo enxergar direito. A dor foi horrível, horrível, horrível. Eu achei que ia ficar cega, sério. Eu não sei se isso é resultado do pós, mas, eu sofri muito. Juro que me deu arrependimento, tá? Espero não ficar cega, porque tá tudo embaçado. A impressão que eu tenho é que ele implantou uma lente de contato dentro do meu olho, sabe? Que não foi um líquido que ele colocou, eu não sei. Mas essa impressão... Até onde eu sei, a mesma forma de mudar a cor dos olhos que ele fez da Maia, ele fez no dela, justamente o mesmo médico. Se eu não tô enganada, você primeiro faz a laser e depois você coloca o pigmento. Até, como eu falei, a Maia não mostrou nada pra gente se deu alguma reação, se teve algum problema ou não, isso não foi mostrado. Já no caso da Andressa Sorach já tá sendo mostrado. Eu lembro até que no vídeo da Maia, ela mostrou um exame que ela fez primeiro da visão dela para ver se seria compatível, algo nesse sentido, para a mudança da cor dos olhos. Acredito eu que ela também fez, porque é o mesmo médico, né? Então, se mostrou lá que era compatível com a mudança da cor dos olhos, o que segundo a Maia falou era uma quantidade muito pequena de pessoas que poderiam fazer, né? Tem essa preocupação de ver como que tá a saúde dos olhos para poder fazer a mudança das cores, da cor dos olhos, para depois fazer a cirurgia. Então eu acredito que o dela também fez. Mas cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo e cada corpo vai reagir de formas diferentes. Então pode ser que ela tenha mais sensibilidade a um pós-cirúrgico do que a Maia. Mas isso tudo que eu tô falando é o que eu acho. Agora eu vou repousar. Vou ver se acho um oftalmo pra mim amanhã. Eu acho que é irreversível. Mas se for uma lente de contato que ele implantou, e der pra tirar, eu vou tirar, porque não vale a pena a dor não. Uau. É irreversível, ou seja, não tem volta. A partir do momento que você faz uma cirurgia dessa, você tem que entender que é uma coisa que não tem volta. Não dá pra voltar atrás. Você fez, já era. Então é irreversível, sim. O que ele colocou não foi uma lente de contato. Antes fosse, né? Porque aí você chega em casa, você tira e tá tudo certo. Antes fosse só uma lente de contato, mas não. É um pigmento que foi colocado dentro, como se fosse uma tatuagem. É um pigmento colocado dentro da pele que só a laser para tirar. Mas no caso dos olhos, não tem o que fazer. E também, deixa eu colocar aquele aqui do chão. Também é falado lá, né, todos os riscos, tudo que pode acontecer dentro da cirurgia. Você pode pegar uma infecção, tem tudo. E se a pessoa aceitou isso, então tá tudo escrito lá, tudo que pode acontecer, inclusive o que ela tá passando. E se mesmo assim você viu o que eu presumo, o que eu suponho, o que supostamente ela viu e mesmo assim concordou, não tem o que fazer.
Eu acredito que deva existir algum tipo de contrato, alguma coisa que você assine ali com os termos de responsabilidade para você fazer aquele procedimento. Eu acredito que exista isso justamente para uma segurança dos dois lados e para mostrar para o paciente aquilo que pode vir a acontecer pós-cirurgia. E se você concorda com isso, você já é adulto o suficiente para concordar, tá tudo certo. Então, até então, se foi tudo falado, se foi tudo explicado e se mesmo assim a pessoa aceitou, e isso está em termos de contrato, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E vocês viram que ela falou, se eu soubesse que ia passar por isso, eu não teria feito. Ou seja, até que ponto vai a sua vontade, a sua necessidade de mudar algo estético? Porque se ela soubesse que ela ia passar por tudo isso, ela não teria feito. Ou seja, era algo que não era tão importante assim na vida dela. Porque se ela soubesse que seria tão ruim como foi, ela não teria feito. Então a gente percebe que são futilidades da vida. Porque, como sempre falo, por que não comprar uma lente de contato? Compra de todas as cores e pronto. Ah, Luba, mas aí lente de contato não vai ser algo da pessoa, que ela nasceu com aqueles olhos, vai ser algo que ela vai chegar de noite e vai tirar pra dormir. E qual a diferença de um olho que foi feito em uma clínica, com uma cirurgia? Qual a diferença? A pessoa também não nasceu com esses olhos. A pessoa não nasceu com a cor dos olhos, ela nasceu com cor de outro. Dá pra ver ali, ó. Vou colocar até a foto pra vocês ampliada. Que aonde tem... é a pupila, né? Essa bolinha escura é a pupila e a volta dos olhos é a íris. Onde tem a pupila, vocês vão perceber que sempre está dilatada. Ela está num ambiente com pouca luz. Diferente de uma pessoa que está sob a luz do sol. Ou seja, ela sempre vai ter a pupila aparentemente, visualmente dilatada, aberta. Como se ela estivesse num lugar mais escuro. E quando ela sair no sol na claridade, a pupila real dela vai ficar pequenininha. Porque ela vai fechar, a pupila fecha para impedir a quantidade de claridade que vai entrar no seu olho. Então ela regula. É para isso que serve a pupila. Ela regula a claridade que vai entrar nos seus olhos, né? Então, se você olha para literalmente onde está aquele sol do meio-dia e você olha para ele, você não consegue ficar muito tempo olhando. O seu olho já vai começar a ficar incomodado, vai começar a lacrimejar, porque é muita luz, é muito excesso. E a pupila não dá conta de segurar esse tanto de luz. Então, você se incomoda e você para de olhar. Não é assim? No caso dela, a pupila sempre vai estar dilatada. E quando ela sair no sol, na claridade, a pupila fechar, essa parte da pupila preta dos olhos dela, essa bolinha, dentro dela, você chegando bem perto, você consegue ver a cor dos olhos real da pessoa. Da mesma forma que eu expliquei o da Maia Massafera, acontece com dela, porque na cirurgia precisa manter esse tamanho de pupila para quando o olho precisar abrir e fechar, né, dilatar e contrair, ter o espaço suficiente para os olhos conseguir fazer isso. Então, para uma segurança da mudança da cor dos olhos, é preciso deixar essa bolinha um pouco maior para quando ela dilatar, ter o tamanho ideal. Mas quando ela se contrai na claridade, você consegue ver a cor dos olhos do fundo da pessoa. Ou seja, você vai ver um fundo marrom, que é a cor dos olhos original da pessoa. Então, todo mundo vai saber que não é um olho de nascença. E a cor não fica uma cor de nascença, fica uma cor artificial, como se literalmente você estivesse usando uma lente de contato. E uma lente de contato de péssima qualidade. Me desculpa, foi feito em Paris, Londres, sei lá onde. Me desculpa, mas é a verdade. Eu, particularmente, eu acho que esse tipo de modificação corporal, que é uma modificação, não deveria acontecer. Porque olha o resultado. Ele tem muitos, tem os pós e tem o contra. E tem mais contra do que pós. Tem mais parte negativa do que parte positiva. Até agora, de positivo, eu, Luba, não encontrei nada. Não consegui. Ah, ele tem esses problemas, não sei o quê. Mas ficou real, ficou igualzinho a pessoa que nasceu com olho claro. Não. Ah, ele tem o contra de ficar cego, mas nossa, olha como ficou perfeito os desenhos dos olhos. Parece mesmo que é um olho da pessoa. Não. Eu não consigo, Luba, não consigo olhar tanto pra Maia quanto pra ela e falar, caramba, ficou perfeito, ficou lindo, ficou igualzinho, parece que essa pessoa nasceu com a cor desses olhos.
Nossa, olha como foi feito, foi trabalhado, um trabalho minucioso, copiou exatamente a cor dos olhos, quem vê ela nem vai imaginar que um dia ela teve olho castanho. Não. Eu não consigo ver o ponto positivo disso. Ao contrário, eu só vejo o ponto negativo. Fica mal feito, a qualidade é péssima. Vamos falar do visual primeiro. A qualidade é péssima, tem essa bolinha grande aí que o olho ele não tem esse tanto de abertura. A cor não ficou bonita, não ficou aquele pigmento bonito. Ficou uma cor muito artificial, muito acesa, né? E eu acho, tá? De novo, é um achismo que eu vou ter agora. E vocês que têm os olhos claros, me digam. Se eu não me engano, as pessoas, a cor dos olhos, elas mudam. Tipo assim, se é um azul, a pessoa nasceu com o olho azul, o azul vai modificar em claridade diferente, né? Tipo, na claridade do sol vai ter um azul diferente de uma claridade de uma luz artificial, por exemplo. Ou quando você tá de noite, mas aí de noite eu não sei se muda ou não muda, justamente por estar de noite. Mas isso é um achismo meu, tá? Tem pessoas, por exemplo, isso é uma coisa que eu sei, que tem os olhos tipo verde e fica azul. Momentos da vida, ou momentos de claridade, não sei, muda meio que a cor dos olhos, sabe? Tem uns negócios assim. Mas me digam aí, que nem meu irmão. Meu irmão foi o único que puxou minha mãe. Minha mãe tem os olhos verdes. Só que ele só tinha olho verde quando era criança. Ele cresceu, acabou, ficou castanho escuro igual o meu. Então, castanho escuro, não, dele é um pouquinho mais claro que o meu. É um castanho claro para médio, não sei. Só sei que o meu ele é mais escuro, quase que para um preto. Isso na luz aqui onde a gente está, né? Dentro de casa, luz artificial e tudo mais. O meu é bem escuro. Por anos da minha vida, achei que meu olho era preto e descobri que ele não é preto, ele é castanho escuro, da cor do meu cabelo. Mas, voltando, é um procedimento que esteticamente não vale a pena. Pelos riscos que ele oferece, não vale a pena mesmo, tá? E ainda que ficasse perfeito, lindo, real, mas que tivesse esse tanto de risco que tem de você ficar cega, de contrair uma infecção, várias coisas, não faria. Não tem como fazer, gente. Não. Aí eu compro uma lente. Problema é a cor dos olhos, compro uma lente. Pronto, resolvido. Eu não sei como é que foi feito, né? Se é um líquido que coloca, o que é, como que é feito. Um detalhe, desculpa pausar. Ela acabou de dizer que não sabe como foi feito. E eu me pergunto, como que ela faz uma cirurgia totalmente invasiva e tão arriscada sem saber como vai ser o procedimento? Porque eu lembro que no vídeo da Maia, a gente viu lá, o médico explicou tudo. Como ia ser feito, as cores, explicou tudo. Foi um vídeo bem completo assim. Eu não sei se no caso ela não mostrou no vídeo ou se realmente não teve isso. Mas é estranho, porque como que você aceita fazer uma cirurgia desse tipo, com tantos riscos que tem, e você não sabe nem como é feito? Você não tem ideia do que vão fazer nos seus olhos. Você fica assim, tipo, sabe? A Deus dará, porque você fala, só faz, só quero ter olho azul, não sei o que vocês estão fazendo, que líquido vai botar, se é líquido de tatuagem, seja o que for, não sei, só quero ficar com olho azul. Eu não entendo como que ela não sabe como foi feita a própria cirurgia nos olhos dela. Como? Para depois chegar aqui no Brasil e conversar com o oftalmologista e ele perguntar, tá, como que foi feita a sua cirurgia? Qual o procedimento que ele usou? Qual o líquido que ele usou? Qual o tipo de tinta que ele usou? E a pessoa fala assim, não sei. Como assim você não sabe? Mas esse pós, vou falar pra você, tá? Não tô enxergando direito, não. Tá tudo embaçado. E a minha visão é ótima. Então, meninas, cuidado aí. Cuidado. Eu achei que ia morrer. É importante falar aqui. Quando ela fez a cirurgia ali, no momento que ela tá conversando com o doutor e tudo mais, ela fala que ela recomenda esse médico. Que ela recomenda. Ficou perfeito. Eu recomendo que você só faça com ele. Não procure outro médico. Dor insuportável, que ela não teria feito se ela soubesse disso e tudo mais. Aí ela vem e fala, meninas, não façam. Não façam, porque olha,
Bah, achei importante ela vir falar para as pessoas ficarem mais atentas e não fazer um procedimento desse mostrando a situação dela. Porém, você que acabou de fazer uma cirurgia, acabou de fazer, você já recomendar um médico, eu acho muita irresponsabilidade. Você acabou de fazer o procedimento, você não sabe como esse procedimento vai se dar daqui a alguns dias, um mês, um ano, você não sabe como vai ser o teu pós-cirúrgico. Na hora, provavelmente ali com o médico ela não sentiu nada, mudou a cor dos olhos e ótimo, maravilha. Só que depois que ela veio pro Brasil, chegou em casa, ela já não estava bem com o pós-cirúrgico. Então, recomendar algo que você acabou de fazer é muito sério, porque muitas pessoas vão assistir isso e vão falar assim, caramba, então dá certo, então ficou bonito, ela tá recomendando, vou procurar esse médico, já começa a procurar o Instagram do médico, já começa a dar louca de querer fazer. E depois ela veio e falar, olha, se eu soubesse que vai passar por isso, não teria feito. Então, meninas, tomem cuidado. A gente vai ver um vídeo aqui onde ela fala o porquê que ela mudou, que ela quis tanto mudar a cor dos olhos para um olho claro. E vamos entender o caso. Que era o meu sonho mudar a cor dos meus olhos, porque eu sofria a rejeição do meu pai. Eu nasci escurinha, de olho escuro, e quando eu nasci ele disse que eu não era filha dele. Ele tem os olhos Ele claros. tem olho verde, claro. O buraco é dele. É dele, eles são descendência de alemão. E lá pra fora tinha muito preconceito, até mesmo racismo. Claro. E quando eu nasci escurinha. Então eu sofria bullying de dizer assim, você vai ter um quartinho rosa com um tronquinho cor de rosa. Meu Eu sofria Deus. esse tipo de preconceito. E eu fui, então imagina, uma criança não entende nada. Eu achava o máximo dizer que eu ia ter um quartinho rosa com um tronquinho cor de rosa. Então, quando eu fui começando a crescer e todo mundo falava, cadê o sobrinho do seu pai? Eu sofria muito com isso, da falta da presença do meu pai. Aí com 6 anos, ele acabou me registrando. Enfim, a história é um pouco longa, mas o porquê dos olhos claros? Por causa dessa rejeição que eu sofria, era um trauma que eu tinha. Então eu disse que se um dia existisse uma cirurgia que eu pudesse mudar a cor do meu olho, eu faria. E no livro Morri para Viver eu conto a história da Imola, que ela usava lentes azuis. E eu me achava linda com aquelas lentes azuis. Olha isso, Aí, ó. olha isso, olha lá. Ó. Olha. isso. Que lindo. Tá bem claro. Tá. Eu quis Tá expor bem no claro. céu. É isso. Então eram traumas meus dessa coisa de rejeição. Eu queria ser aceita, eu queria ser a Barbie, sabe? Então tinha muito problema de complexos de beleza em relação a isso. E quando eu estava em Paris, o meu voo era no domingo e no sábado apareceu o Instagram do médico pra mim no Instagram. E eu mandei mensagem, eu disse, doutor, não tenho que fazer hoje porque amanhã é meu voo. E eles rapidamente já me responderam, foram super queridos, assim, e eles disseram, não, tem em Nike. Então, ela conta aqui um pouquinho por que dessa vontade ou até obsessão de mudar a cor dos olhos. É importante a gente ressaltar aqui que com certeza deve ser muito triste e traumatizante para uma criança, até para uma pessoa mesmo, você ser renegado pela sua cor, pela cor dos seus olhos, ou qualquer coisa nesse tipo, ainda mais vindo do seu pai, da sua família. Deve ser muito triste você conviver com isso, você ter que passar por isso. Uma pessoa te negar porque você veio com a pele um pouco mais escura, a cor do olho escura e tudo mais. Não tem nem o que falar sobre isso. Mas vamos entrar na questão aqui que ela sempre fez muita modificação do corpo. Muitas. E muitas pessoas estudadas já falaram muito sobre a questão de você modificar o seu corpo por questões psicológicas, por questões de traumas, até mesmo de infância. E eu passei muito tempo dizendo isso, não tem nada a ver a pessoa modificar o corpo dela porque ela teve um trauma de infância, porque ela passou por alguma coisa. Eu mesma não queria aceitar, justamente porque eu tenho tatuagens, sempre tive piercings, alargadores, e eu nunca quis aceitar por essa questão, e eu sempre falava, não, é porque eu acho bonito, é estético, é estiloso, não tem nada a ver com traumas e tudo mais, porque eu não queria aceitar. E eu
passei muitas coisas na minha infância, eu passei muitos traumas, muitos problemas assim que refletiram na forma como eu me enxergava, na forma como eu me olhava e como o que ressoava para mim como algo estético, como algo de querer ser diferente, de querer ter uma estética diferente, um comportamento diferente. E eu nunca entendi isso como algo que fosse uma fuga da realidade ou que fosse algum trauma que eu sofri na minha vida. Alguma coisa que eu passei que estava refletindo a algo externo do meu corpo, da minha estética. Onde eu não achava bonito ser uma pessoa comum, o que eu chamava de comum, e onde eu achava bonito pessoas totalmente modificadas de diversas formas. Ainda que eu falasse, não, esse tipo de modificação eu não quero fazer porque eu não acho bonito pra mim, mas eu acho bonito pra aquela pessoa. Então a minha visão do que era estética, do que era bonito, era aquilo que era diferente, fora do padrão de uma pessoa normal. E depois de muito tempo, eu fui ter aquela coisa de tipo assim, tá, eu preciso aceitar que realmente isso é um trauma, que realmente isso que acontece no corpo, eu vejo como reflexo de alguma coisa que a pessoa viveu. Eu vejo isso hoje, inclusive sobre mim, me colocando no meio do balaio também. Então muita coisa que eu fiz no meu corpo que eu achava que era por estética, por beleza, por isso, por aquilo, na verdade era uma forma de fugir da minha própria realidade e não querer aceitar que aquilo eu tinha que resolver internamente dentro de mim, numa terapia, seja o que for, e não externizando aquilo. Porque eu não queria aceitar. É a mesma coisa de quando falava assim, você precisa procurar um psicólogo e tudo mais, e eu tinha aquele preconceito de falar, não, psicólogo é coisa de louco, eu não tô louca. Eu já passei por essa fase de achar que o psiquiatra, o psicólogo é coisa de louco, que quem cuida do seu mental é pessoa louca. Eu já tive essa fase de achar isso justamente por não aceitar, por achar que as pessoas iam me ver como louca se eu fizesse terapia, se eu buscasse ajuda psicológica. E não, hoje em dia eu vejo isso completamente diferente, incentivo muitas pessoas a procurar ajuda psicológica, cuidar do seu mental, porque o nosso mental é o que comanda todo o resto, e se o seu mental não tá saudável, todo o resto também não tá. Então eu compreendi e aceitei que as minhas tatuagens, os meus piercings, alargador, mudança de cor de cabelo, tudo que me colocasse como um ponto diferente de uma outra pessoa e que até causasse um impacto nas pessoas e chamasse a atenção das pessoas, aquilo me faria feliz, aquilo me faria eu me sentir eu. Eu seria eu se eu fizesse isso. Na verdade, não. Eu estaria construindo um personagem por conta da minha fuga da minha própria realidade, não querendo aceitar que eu precisava mesmo era de uma ajuda psicológica e não encher o meu corpo com modificações. Na questão dela aqui tem toda essa rejeição do pai, o que eu não tenho nada a dizer sobre isso, super respeito essa questão e acho triste as pessoas terem que ser rejeitadas, ainda mais pelo seu próprio pai ou por qualquer outra pessoa, por qualquer característica que a pessoa tenha nascido. Eu acho isso muito triste, não concordo, tá? Só pra deixar muito claro. Só que o que eu tô dizendo aqui é que ela tem muitas tatuagens, ela tem o piercing aqui no rosto, ela tem a língua bifurcada, que é uma coisa que um tempo atrás eu queria muito fazer, que é cortar a língua. Ela tem várias modificações no corpo e ela fez mais essa, que é a modificação da cor dos olhos, sem contar a boca também, que é modificada, tudo é modificado. Por quê? Ela tá querendo fugir da realidade. Eu tô falando muito porque, né? Nossa, eu me estresso quando eu começo a falar muitas palavras repetitivas, eu não gosto de assistir o povo falando coisa repetitiva e também não gosto de ser repetitiva, mas às vezes acontece. Em vez de buscar uma ajuda psicológica pra entender tudo isso, os próprios traumas, as próprias coisas que passou na vida, aprender a lidar com essas situações, se livrar desses traumas, se livrar de todo esse sentimento negativo, enfim, fazer um trabalho com um psicólogo, não, as pessoas preferem recorrer a modificações corporais, porque, no entanto, ao primeiro momento,
você não se dá conta, assim como eu não me dei conta, que você faz essas modificações corporais por algum trauma que você sofreu na sua vida, seja na infância ou não. Você fala assim, tá, mas qual é a relação de um trauma com a minha vida hoje? Vou dar um exemplo de mim. Eu vou me usar como exemplo para não usar ninguém. Quando eu era mais jovem, eu sempre sofri muito bullying com o meu peso, por exemplo. Sempre foi uma questão o meu peso. Eu era muito magra, não tinha corpo. Eu puxei o meu pai, então assim, totalmente reta, sabe? Aquela estética mais asiática que não tem nada. Pois é. Ia pra escola, os meninos nunca me notaram. Nunca me viram como uma possível namorada. E a gente passa por aquela fase que a gente vê todo mundo namorando, se relacionando, a gente também quer, mas aí ninguém te quer, aí você gosta de alguém, e esse alguém gosta de um outro alguém, e você, sabe, só é motivo de bullying. Eu não conseguia me vestir com saia ou short, nunca consegui, porque eu sempre achei o meu corpo feio, eu sempre botei defeito no meu corpo, eu colocava defeito. Então eu sempre me vestia com roupas largas e não mostrava o meu corpo. Nunca fui de mostrar o meu corpo. Muitos anos depois que eu fui começar a usar saia, short, esse tipo de coisa. E que hoje eu consigo usar roupas nesse sentido, mas nessa época eu não conseguia. Eu usava tanto roupas largas para não marcar o meu corpo, porque se marcasse, na minha visão de antigamente, seria mais feio, porque ia mostrar o tanto que eu era magra e que eu não tinha corpo. Então, eu era chamada de várias coisas naquela época. Todos os apelidos com a pessoa magra, eu escutava. E até os meninos faziam bullying comigo. Então, eu escondia o meu corpo. E quando eu estava sozinha em casa, eu chorava muito. Eu chorava de ódio, de raiva do meu corpo. E aquela coisa que a gente fica, por que que eu não vim desse jeito? Por que que eu tenho que ser assim? Por que que o meu corpo tem que ser assim? Por que que ninguém gosta de mim? Por que que eu tive que nascer desse jeito? Por que que eu tive que vir toda errada, com o meu corpo todo defeituoso? Sabe? Era esse tipo de coisa que passava na minha cabeça, era esse tipo de coisa que eu pensava, porque eu não era o tipo de menina que os meninos se atraíam. E eu era aquela pessoa que sempre ficava pra trás, sabe? Todo mundo namorava, tava feliz. Isso não acontecia comigo. Nunca aconteceu. E eu sempre escondi meu corpo. Teve uma época que eu queria parecer que tinha corpo. E eu usava, tipo, 2 ou 3 meia calças de lã por baixo da calça jeans. Pra parecer que eu tinha corpo. Pra ver se as pessoas, sei lá, me notavam, algo assim, sabe? Coisas assim da adolescência. E eu sempre fui assim, sempre fui deixada pra trás, minhas irmãs sempre tinham namorados e eu não. Enfim, ninguém me notava, parecia que eu não existia. Tô falando muito enfim, né? Gente que repete palavra. E quando as pessoas, uma ou outra, falava, nossa, ou até parentes meus falavam, Luba, teu corpo é bonito. Tu não precisa se sentir assim, coisa assim. Só que não adiantava nada, porque eu já tava naquela coisa de odiar o meu corpo, sabe? Eu odiava o meu corpo, achava o meu corpo totalmente errado, defeituoso, porque eu não tinha vindo desse jeito. Eu culpava de uma certa forma o meu pai, porque eu puxei o meu pai e não a minha mãe. Minhas irmãs tinham corpo e elas puxaram a minha mãe, e eu puxei o meu pai, eu não tinha corpo e tudo mais. E eu tentava ganhar peso e não conseguia, fazia de tudo pra engordar e não conseguia. E isso só ia acabando comigo, só ia acabando comigo. E eu escondia meu corpo. Vivi escondendo meu corpo porque, sabe? Eu era muito amargurada com todo esse sentimento dentro de mim e tudo mais. Eu era bem nova nessa época, muito nova. Então eu entendo que cobrir, no meu caso pessoal, tá? Não tô dizendo que é o caso dela, porque eu não sei... Eu sei só o que ela falou, eu não sei nada da vida dela além do que ela falou aqui. No meu caso, depois que eu cresci e tudo mais, continuei com o meu complexo de peso, né? De não conseguir engordar, tinha complexo de mostrar o meu corpo e tudo mais. E passou um tempo, eu comecei a fazer as minhas tatuagens. Realmente eu sempre achei muito bonito, muito artístico.
Fiz vários cursos, comprei todo equipamento, enfim, fiz minhas tatuagens que eu tenho hoje. A primeira tatuagem que eu fiz, que é aqui no meu braço, se eu não me engano, eu tinha uns 18, 19 anos, eu acho. Não foi assim antes da maioridade, foi depois da maioridade. E aí eu comecei a fazer tatuagens. Eu comecei a colocar piercings, eu comecei a mudar a cor do cabelo, cores fantasia, coloridas e tudo mais. E hoje, com 30 anos, eu entendo o que me levou a querer modificar tanto o meu corpo. E olha, eu te garanto que se eu não tivesse entendido isso a tempo, hoje eu estaria com diversos tipos de modificação. A língua bifurcada, que eu queria cortar a língua no meio, enfim, tantas outras. Porque eu falava assim, não, se eu vou fazer a língua bifurcada, vou ficar com as minhas tatuagens, meus piercing, deu. Só que a gente sabe que quando a gente começa, vem a tatuagem, vem piercing, vem alargador, quando vê a gente já tá implantando aquelas bolas de silicone embaixo da pele, a gente já tá tirando a parte do nosso nariz e já tá modificando tudo, porque uma coisa vai levando a outra. Todo mundo que tem uma modificação muito extremista hoje começou aos poucos, ninguém começou assim do nada. Vai acontecendo, você vai falando, não, eu quero mudar mais, eu quero mudar mais. É que nem cirurgia plástica, você coloca silicone, coloca a bunda, coloca isso, mexe na boca, mexe na bochecha, mexe no cabelo, mexe nisso, estica a cara, e muda o nariz, e muda isso, muda aquilo, e você nunca tá satisfeito, e nunca vai ficar satisfeito. Porque a questão não é você modificar o seu corpo para você se sentir satisfeito. A questão é você entender o que tá acontecendo dentro de você que tá te fazendo ficar insatisfeito com a sua própria aparência. É você entender o problema na raiz. Tá, por que eu tô querendo me modificar e ainda mais tanto? Por quê? Por que eu não sou satisfeita com o meu rosto, com o meu nariz, com o meu cabelo, com a minha boca? Por quê? Então, antes de fazer qualquer tipo de modificação corporal, qualquer tipo, é importantíssimo demais você entender o que está te levando a querer que você modifique certas partes e áreas do seu corpo. Não é melhor você entender o que está te causando esses gatilhos do que você simplesmente pagar por uma cirurgia, por um procedimento estético que nunca vai te satisfazer? Porque não vai te satisfazer. Tanto que tem gente aí que mexe na boca, só na boca, vamos dar um exemplo só da boca, 1 milhão de vezes. Ai, aumenta aqui, estica aqui, faz pigmentação porque acha que a boca não tem uma cor muito legal, aí quer desenhar o arco do cupido, aí enche mais, ai, tá pouca, quero aumentar, aí aumenta de novo, ai, ainda tá muito pouco, eu quero aumentar mais, e vai indo, aí daqui a pouco já quer fazer harmonização facial, já quer deixar definida a maçã do rosto, já quer afinar o queixo, já quer diminuir a testa ou aumentar, já quer deixar a pele mais lisinha, já quer mudar o tamanho dos olhos, deixar menor ou maior, mais longo, mais curto, enfim, tem cirurgia para muita coisa, mas muita coisa. E é um mercado que com certeza cresce muito e tem muito dinheiro, porque quando você entra no meio dessas cirurgias, de fazer esses procedimentos estéticos, o importante é que você continue fazendo, o importante é que você continue sendo uma pessoa insatisfeita com a tua própria imagem. Por isso que existe a mídia aí falando que você tem que ser assim, tem que ter bundão, tem que ter peitão, tem que ter barriga chapada, tem que ter o cabelo liso, tem que ter o cabelo cacheado. Cada hora a mídia fala que você tem que fazer alguma coisa, justamente para aumentar ainda mais a indústria da beleza, para ter muito mais clientes mudando a sua própria estética. Uma coisa é você ter o nariz torto, por exemplo, você tem o nariz torto, você tem um problema no nariz, e você fazer uma cirurgia para consertar. Ok. Uma coisa é você ter um problema de visão, ou não, melhor, uma coisa é você ter nascido cego ou cega e você fazer uma cirurgia para você voltar a enxergar. Voltar a enxergar não, né? Porque você nunca enxergou. Para você enxergar, tá? A não ser uma pessoa que perdeu a visão e quer fazer uma cirurgia para voltar a ter visão. Aí sim, voltar a enxergar. Uma coisa é isso. Uma coisa é algum problema de saúde que você vai melhorar. Aí é uma questão. Mas futilidade, por problemas
que todo ser humano tem, que precisam ser tratados e tudo mais, aí já é outra história. Então, antes de você pensar em fazer qualquer modificação corporal, e eu me coloco no meio disso, tá? Hoje eu entendo super, convivo com as minhas tatuagens, sim, eu convivo, mas eu pretendo no futuro tirar elas. Eu pretendo tirar todas elas a laser. Mas não é uma coisa que tá... Assim, se eu pudesse tirar hoje, eu tiraria hoje. Mas eu convivo bem com elas, porque eu entendo que foi uma escolha minha, feita em cima de algo que eu achava que eu estava fazendo por uma questão estética. Quando, na verdade, se tratava muito mais de algo psicológico meu do que uma visão estética. Hoje eu entendo isso. Hoje, com 30 anos, eu entendo isso. Eu gostaria muito de não ter tido nenhuma modificação corporal no meu corpo. Nenhuma. Mas eu entendo que foram escolhas que eu fiz. E que eu não sabia que por trás dessas escolhas estavam algo muito mais profundo e complicado, que é a questão psicológica. Então, por isso que eu falo, todo mundo que faz modificação psicológica... que maravilhoso, eu tô errando tudo hoje. Todo mundo que faz a modificação corporal, minimamente independente do tamanho dessa modificação corporal, é algo que precisa ser levado para a terapia antes de você tomar uma decisão. Você precisa entender o porquê que você está querendo cortar a tua língua no meio. Você precisa entender por que você está querendo mudar a cor dos seus olhos. Você precisa entender por que você quer enfiar bolas, acho que é de silicone, embaixo da sua pele. Entender. Porque a gente fica cego e começa a achar isso bonito. Você vê uma pessoa com aquelas bolas embaixo, no braço, não sei o que, você começa a achar bonito. Você vê o tamanho da loucura? Eu achava bonito. Eu falava, não quero fazer em mim, mas achei legal. Eu não faria, mas achei bonito. Entendeu? Você começa, parece que a tua visão, teu senso, tuas coisas começam a mudar, você começa a achar coisas que estão prejudicando a pessoa bonito. Porque prejudica. Vocês estão vendo o jeito que ela fala estranho, porque ela cortou a língua. Ou seja, o que é natural que o ser humano já vem com a língua assim, com o corpo assim, não sei o que assim, a pele assim, não sei o que. A pessoa vai lá e quer modificar. E todo mundo que vê isso sabe que é algo psicológico, que é algo que precisa ser levado para terapia. Então é algo que precisa ser levado para terapia, é algo que precisa ser conversado, falado, olha, tá acontecendo isso. Aí o psicólogo, olha, vai entender muito melhor que eu não sou psicóloga, ó. O psicólogo vai entender e tudo mais, né? Vai aconselhar, vai saber lidar. Psicólogos de plantão, se vocês estão por aí, comenta aqui embaixo se o que eu falei tá certo, que a pessoa precisa levar tudo isso pra terapia antes de fazer qualquer tipo de modificação corporal. Comenta embaixo pra me saber se o que eu tô falando realmente faz sentido, porque pra mim faz total sentido. Hoje eu entendo que faz sentido, hoje eu consigo assumir isso, que é uma questão psicológica, coisa que eu nunca consegui assumir por ego, por achar que eu não sou louca, é só estética. Então comenta embaixo pra mim, por favor. Vamos ajudar os pessoal que vem nos comentários também pra entender mais sobre o assunto. Agora aqui é a Sônia Abrão, né, falando um pouquinho sobre a mudança de cor dos olhos da Andressa Urach. Ela vai dar a opinião dela e vocês vão acompanhar o que ela acha disso tudo. Olha, que é falar assim para a Andressa, Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Sônia Abrão alfineta Andressa Urach após mudança na cor dos olhos. Compre lente de contato. É aquilo que eu falei, né? Também acho que era melhor uma lente de contato. Vamos descer pra cá. ela diz, eu vou realizar o meu sonho da cor dos meus olhos. Sonho, para mim, é quem tem deficiência visual e quer voltar a enxergar, né? Ou perdeu a visão por alguma coisa que aconteceu nessa vida, ou nasceu com o problema de já não enxergar realmente. Esse é o sonho, voltar a enxergar. Agora, falar, o grande sonho da minha vida é mudar a cor dos meus olhos, compra lente de contato. Tem moderníssimas, coloridíssimas aí, sem correr risco
risco nenhum. Agora, pedir orações para o Brasil, porque os olhinhos que ela mexeu, sem necessidade, estão doendo demais e ela está ficando arrependida, é gozação da nossa cara, viu, Andressa? Porque olha aqui, o Brasil rezou por você quando você se entupiu de PMMA e corria risco de morte. Aí sim, né? E a gente pensava que a segunda chance que Deus te deu fosse ser muito bem aproveitada. E não é o que a gente tem acompanhado no decorrer desses anos. Então, o que o público podia rezar por você, torcer por você, já rezou. Ninguém te deve mais nada nesse sentido, nem devia antes. Mas a questão da solidariedade aconteceu a seu favor. Agora, vir pedir isso de novo, porque fez uma cirurgia, fez um procedimento, não é uma cirurgia absolutamente desnecessária, absolutamente fútil, né? Arque com as consequências agora. É o que a gente pode dizer. Mas eu, vendo todo o comportamento da Andressa durante todos esses anos, desde que Deus deu para ela uma nova chance de vida, aí eu sei que ela seria bem capaz de ter feito procedimento não está dando dor nenhuma, e ela chegar para o público e pedir oração e dizer que está doendo e dizendo que está arrependida, só para causar, só para ter like, só para realmente mexer aí com as redes sociais. Eu acho tudo isso extremamente lamentável. E isso é abusar da boa-fé do público. Então, faça-me o favor, né? Arque com as consequências das coisas que você faz. Embora eu duvide muito das coisas que você faz. Bom, sobre o que ela falou da Andressa Urach estaria mentindo para conseguir engajamento nas redes sociais, né, para o pessoal se compadecer dela e conseguir seguidores e tudo mais, eu não sei. Não sei. Quem tá dizendo isso é a Sônia Abrão. Eu não sei se ela seria capaz disso. Não sei. Não conheço a Andressa Urach. Eu sei o básico dela, que é praticamente todo mundo sabe. Então, sobre isso eu não sei. Em relação ao que ela falou de se você tivesse um problema de visão, se você fosse cego ou tivesse perdido a visão, é uma coisa. Eu concordo. E aquilo que eu falei, pra mim é uma futilidade você mudar a cor dos olhos por um capricho, porque você poderia ter, como eu falei, ido na terapia e resolvido. Quando a pessoa vai na terapia e resolve, ela se perdoa, ela perdoa o outro, ela entende os traumas, ela entende por que ela tá fazendo isso, como isso prejudica a vida dela, como isso reflete na vida dela, como isso atrapalha a vida dela e tudo mais, como a pessoa acaba até se destruindo, fazendo esse tanto de coisas. Eu acho melhor que fosse na terapia do que fazer esse tipo de coisa, porque a pessoa chega a fazer coisas tão arriscadas para a própria vida. Aí eu me pergunto, aonde está o amor próprio? Aonde está o amor pela própria vida? Se você sabe que você pode fazer um procedimento, até então, aparentemente ela não sabia dos riscos, mas se não foi falado, deveriam ter falado, e se foi falado, ela falou que não sabia, então eu não sei quem tá certo, quem tá errado nessa história, mas a pergunta que fica é até que ponto você vai, até que ponto você se destrói, até que ponto você coloca a sua vida em risco para conquistar algo estético que, sinceramente, as pessoas ao teu redor não dão a mínima. As pessoas não vão te amar mais ou menos pela cor dos olhos. Isso não tem nada a ver. E as pessoas que fazem terapia e conseguem compreender as coisas internas e conseguem resolver essas coisas, elas têm uma vida muito melhor. Com certeza muito melhor. Uma vida muito mais saudável, mentalmente, emocionalmente. Você consegue pensar melhor nas suas próprias decisões antes de tomá-las. Você coloca muito mais na questão de aquilo vai ser muito prejudicial para a sua saúde, então não vai fazer. Aquilo pode levar você a óbito, então você não vai fazer. Você vai procurar meios mais tranquilos, como por exemplo uma lente de contato, se você quer tanto ter a cor dos olhos azuis, se isso é tão importante para você. E olha, infelizmente, o que eu acho, enquanto essas coisas não forem resolvidas internamente, dentro de você, não vai ser a primeira e nem a última cirurgia que ela vai fazer. Até porque ela já fez um monte de cirurgia. E até então, não parece estar satisfeita porque sempre tem algo para modificar. Enquanto tiver algo para modificar, sempre vai ter uma nova cirurgia surgindo.
E quando a Sônia Abrão falou da questão que ela já quase, né, por conta do procedimento que ela fez e tudo mais, né, que ela correu sérios riscos de vida e tudo mais. Todo mundo achou que ela ia aprender com isso. Todo mundo achou que ela ia parar com essas coisas de modificação de cirurgias e tudo mais. Todo mundo achou. Porque realmente foi um caso muito sério, foi algo muito perigoso, mas que ela sobreviveu. Ela passou por isso, deu tudo certo, tá bem. Mas não adiantou, porque continuam as modificações. É por isso que eu digo, é algo interno. Enquanto você não resolver algo que está interno, o teu externo vai sofrer, dia após dia. Enquanto você não resolver suas questões internas, você sempre vai achar algo para modificar. E você nunca vai estar satisfeito. Nunca. Não importa quantas vezes você faça. Você sempre vai achar um defeito. Torna a pessoa paranoica. Torna a pessoa até tipo perfeccionista, sabe? Não pode ter um lábio um pouquinho mais diferente do outro. A gente sabe que o nosso corpo todo, ele não é simétrico. Ele tem as suas diferenças mínimas imperceptíveis, mas tem. Porque o nosso corpo é assim, o natural dele é ser assim. Então, se a pessoa percebe essa mínima diferença, dá-lhe cirurgia na certa. E algo assim, desnecessário. Algo que não precisa. Algo que é só você que está enxergando que precisa ser mudado, mas que as pessoas não estão nem aí. Resolvam o que está interno, para que o teu externo não sofra as consequências, tá bom?